Oi, minhas deusas! Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o meu processo de glow up, dentro de acertos e erros. Eu me considerava uma pessoa extremamente tímida, ainda hoje eu tento passar por cima dessa timidez constantemente, porque algo que é implantado dentro da gente desde a nossa infância, demora um pouco a gente se refazer, se reconstruir como indivíduo, como crenças e valores individual e tentar sair dessa matrix que implantaram dentro da gente. Então, assim, eu desde a minha infância fui uma criança extremamente tímida. Eu era aquela pessoa que era constantemente chamada de bicho do mato. E eu lembro que isso me atrapalhava demais na minha adolescência. Eu tentei quebrar esse padrão de timidez através das artes cênicas. Eu entrei num curso de artes cênicas que acontecia no horário contrário das aulas escolar. E foi muito bom pra mim porque as aulas, elas forçavam você a interagir, você sair da neura que só a timidez implanta aqui dentro. Porém, não era o suficiente, porque eu acredito muito que o meio onde a gente vive ou as crenças de outras pessoas pode sim interferir na gente de forma direta ou indireta. O que eu quero dizer com isso? Hoje, cientificamente, é comprovado que pessoas que são tímidas ou até perfeccionistas são pessoas que foram criadas de uma forma na qual ela não podia errar de jeito nenhum. E eu acredito que a religião na qual eu fui criada, que é a evangélica, principalmente para nós mulheres que fomos e somos constantemente repreendidas na nossa sociedade, eu acho que é um processo muito mais difícil. A religião na qual eu fui criada, essa pseudo-sensação de deuses perfeitos, que a gente tem que ser perfeitos, criava em mim um senso de perfeccionismo que eu não podia errar. Então, constantemente, eu me fechava, eu tinha receio de interagir e errar no meu jeito de falar, no meu jeito de andar. Eu lembro que desde a minha infância, isso me paralisava demais. Eu não conseguia apresentar trabalho escolar. Quando eu fui pro meu primeiro emprego de trabalho, isso me atrapalhou demais, porque eu não conseguia interagir. E em todos os outros empregos também que eu tive, eu sofri com esse processo de timidez. Então, eu sempre, constantemente, tentava passar por cima disso. E ainda dentro da religião evangélica, que hoje eu não faço mais parte, hoje eu me considero uma pessoa sem religião, eu tenho apenas crenças e valores. Eu comecei a ir para uma igreja que eu comecei a ter mais interação social, e ali eu senti que eu perdia um pouco da timidez, mas ainda não era o suficiente, porque é muito daquilo que eu falei, nós somos feitos e formados por ambientes que a gente convive. Ainda tinha muitas crenças que hoje não faz parte de mim e que me fazia, sim, continuar sendo uma pessoa mais retraída, mais tímida. Claro, gente, cada pessoa é um indivíduo, algumas pessoas são da religião evangélica e não passaram por esse processo de timidez, de repressão, enfim. Então, comigo foi assim. Eu sinto que a religião contribuiu muito à criação. Eu me considero perfeccionista em algumas coisas por causa de crenças que foram implantadas em mim, nesse sentido de você não pode errar, você não pode falhar, você tem que ser sempre perfeita, que inclusive é algo que a religião evangélica prega, como se nós tivéssemos que ser deuses perfeitos, e isso é impossível. E essa cobrança constante pela perfeição, como eles mesmos dizem, sede santo porque eu fui santo, com textos bíblicos, me fazia acreditar que eu não podia errar nunca, e que qualquer interação social que eu tivesse seria um passo para, será que eu vou errar? Será que eu vou falar errado? Era algo que ativava um gatilho de ansiedade tão grande em mim, que quando eu sabia que eu ia interagir com alguém, eu já criava todo o roteiro na minha cabeça, e na minha cabeça tinha que sair daquele jeito, tudo, a forma como eu fosse andar, falar, agir. E não, as coisas têm que ser natural, né? Tem que fluir naturalmente. E dentro da religião evangélica, eu participei, sim, de grupos de teatro, de canto, que foi onde também eu comecei a perder um pouco da minha timidez, mas ainda trazendo ali do meu passado algumas questões internas, que é aquilo que eu sempre digo, se você não tratar o mal pela raiz, uma hora aquela raiz vai nascer de novo e talvez com raízes podres. Então é necessário, sim, tratar o mal pela raiz. E o que acontece? Desde a minha infância, eu já sofri muito bullying. Eu era extremamente magra. Sabe o que é muito magra? Eu já fui muito magra. E isso mexia muito comigo, porque os processos de bullying que eu sofria era referente principalmente à minha magreza. E é engraçado esse negócio de bullying, que é uma coisa tão besta de adolescente, mas que eu lembro até hoje, às vezes, que eu sofri bullying, que eu fui chamada de noiva cadáver, que eu fui chamada de lagartixa. Gente, é umas coisas tão besta, né? Eu lembro que assim que quando eu consegui o meu primeiro emprego, que eu saí da escola, eu pegava todo o meu dinheiro e comprava besteira, sabe? Nesse meu primeiro emprego,
Eu recebia só R$ 20 por dia. E esses R$ 20, eu comprava aqueles bolos de padaria. Ai, gente, eu comprava aqueles bolos de padaria doida pra engordar. Então, assim, eu comia muito, sabe? E eu lembro que eu tinha entrado num hiperfoco de engordar. Eu queria tanto engordar que eu comecei a fazer academia. E eu lembro que de manhã cedinho eu comia um pratão de arroz e feijão. Eu comecei a comer muita comida de verdade o tempo todo. E eu lembro que naquela época as pessoas diziam que a comida fitness era ovo cru. Eu não sei se vocês são dessa época, que era saudável comer ovo cru. Gente, Deus me deu tanto livramento, parando pra pensar, me livrou de tanta salmonela, porque eu comia muito ovo cru. Eu lembro que eu tampava o nariz, colocava o ovo dentro, despejava o ovo dentro do copo e tomava de guste-guste, porque diziam que assim ele não passava por processos de oxidação, então ele era proteína pura, in natura. E assim foi por muito tempo, eu comendo ovo cru e batata doce. Só que eu não tava conseguindo ver resultado, eu era tão magra. Eu não sei se era simplesmente genética ou também a questão de... Como sempre acontece, essa questão de pai abandonar a família e sobra pra mãe. Então minha mãe, ela ralou bastante pra criar eu e os meus irmãos. Graças a Deus não faltava nada. Só que eu lembro que tinha vezes que a gente comia arroz, salsicha e feijão, só. Às vezes quando não era salsicha era o ovo. E depois que eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, eu lembro que eu queria muito engordar. Então eu comecei a ter essa autonomia de comprar as coisas que eu queria. Inclusive, eu lembro que eu comecei a tomar hipercalórico. E tomando hipercalórico, eu lembro que eu não conseguia de jeito nenhum engordar. Só a barriga. A barriga crescia muito. Então eu ficava parecendo uma letra D minúscula. E não me agradava. Só que nesse processo de treinar, eu lembro que eu comecei a ver um pequeno resultado. E assim, já comecei a gostar, claro. Minhas pernas, eu comecei a ver um resultado legal, assim, bacana. Porém, esse resultado durou pouco tempo. Eu queria muito ter fotos dessa época, porque eu lembro que eu atingi um resultado, assim, que eu desacreditava. Eu falava, caraca, era isso que eu queria. Eu olhava no espelho, eu me olhava no espelho e eu via que minhas pernas tinham dado aquela engrossada, definiu. Só que eu não tenho fotos dessa época, infelizmente. Eu só tenho umas duas que eu vou deixar bem aqui. Só que eu tava de calcinha. E foi quando eu comecei a ver um pequeno resultado. Porém, ainda não é o resultado que eu falei pra vocês, que é o resultado ímpar, que eu nunca tinha chegado antes. E eu não tenho foto porque já se passaram anos, então assim, não tenho mais celular, cartão de memória daquela época, não tenho nada. As únicas que eu consegui foi essas daí que eu consegui guardar debaixo de 7 chaves, não sei como. Mas eu queria muito ter foto dessa época, porque foi a única... Porque foi a primeira vez que eu vi um resultado, assim, incrível, que era o meu sonho chegar. Enfim, só que esse resultado durou pouco. Por quê? Timidez. A timidez não deixava eu ir pra academia sozinha. Então eu lembro que na época eu treinava com amigas que desistiram. Então, quando elas desistiram, eu simplesmente desisti também. Tentei várias vezes retornar. Eu ficava nessa oscilação de voltar pra academia, sair, voltar, sair, voltar, sair. E eu não conseguia mais chegar naquele primeiro resultado que eu tinha chegado. Quando, depois de um certo tempo, eu me casei. E nesse processo de casamento, que inclusive foi o meu primeiro namorado, que a gente namorou, casou. E eu lembro que a gente começou a engordar muito, porque a gente comia muita besteira. Eu cheguei no sobrepeso, que era um resultado que eu odiei. Eu lembro que eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, porque desde a minha adolescência eu era muito magra. E quando eu olhei no espelho a primeira vez que eu comecei a reparar e perceber que eu tava engordando, eu entrei em choque, sabe? Aí eu lembro que eu tentei bastante emagrecer, eu fazia dietas mirabolantes e não dava resultado. Aí eu desistia e recaía de novo, comia muita besteira, crise de ansiedade, e vieram muitos problemas juntos, que eu lembro também que veio o falecimento da minha irmã. Então, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo que eu não conseguia sair desse ciclo vicioso de efeito sanfona. Eu via um resultado pequeno de emagrecimento e voltava a engordar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo do processo do meu corpo. Eu vou deixar aqui no card, caso vocês queiram assistir depois. Enfim, e nesse processo de tentar emagrecer e não conseguir, eu me frustrei várias vezes. Até que em meados de 2016... 16? Foi 16, 17 por aí. Entrei pro vegetarianismo, eu entrei pro veganismo e decidi ser vegana. E nesse processo, naturalmente, quando eu me tornei vegana, eu comecei a emagrecer. Por quê? Eu olhava rótulo de tudo. Então, assim, eu não virei a vegana que comia de tudo. Eu virei a vegana que
olhava rótulo de tudo. Eu lembro que a gente demorava muito pra fazer compras, porque eu queria ficar olhando os rótulos. Deixa eu ver se é vegano esse produto, qual foi o processo dele. E passei muito tempo comprando só coisas fitness e vegana. Eu lembro que no processo de veganismo, eu percebi que eu comecei a emagrecer. Aí eu falei, o quê? Vou documentar isso pro meu canal do YouTube, que é, inclusive, o projeto Mudando o Corpo em Casa. Tem aqui todo o projeto. Se você ainda não viu, vou deixar a playlist no final desse vídeo pra você conferir. Foi um processo incrível pra mim, porque eu filmei tudo. Desde o princípio, eu tentando também me exercitar em casa. Porque, lembra da timidez? Eu odiava ir pra academia sozinha. E eu amava treinar em casa. Eu fiz os meus próprios pezinhos caseiros pra treinar em casa. Então, assim, nesse procedimento, eu comecei a voltar a brilhar. Eu comecei a ter um glow up de novo. E aí veio o processo de separação, no qual foi muito difícil pra mim. Então, assim, eu comecei a emagrecer muito. Eu fui morar em um local totalmente diferente de onde eu morava, né? O mercado era muito longe, eu sentia muita dificuldade de ir lá longe buscar verduras pra fazer parte da minha dieta vegana, porque eu tinha me separado e eu era completamente dependente do meu ex-marido. E aí eu lembro que eu comecei a emagrecer mais ainda. Então, enfim, aí eu voltei pra Brasília, de mãos abanando, né? E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Eu aluguei essa kitnet e coloquei algumas coisas pra dentro. Poucas mesmo, sabe? Um sofá-cama. Eu não tinha muitas coisas lá, mas eu comecei a tentar me reestruturar. Aí eu falei, pronto, agora que eu estou me reestruturando, eu vou voltar a comer bem meus alimentos veganos e tudo mais, porque agora eu voltei, moro perto do mercado, moro perto de tudo. E assim foi, eu continuei seguindo ali mais ou menos a dieta vegana. Voltei a ir pra academia, porém, na dependência de outra pessoa. Por quê? Timidez. Eu comecei até então desbravar o mundo, porque eu tinha sido criada em um lar cristão, né, onde tudo era errado, não podia fazer nada. E casei cedo, eu considero que eu casei muito nova. Não me arrependo. Tem gente que fala assim, casamento é maldição, não casa. A experiência que eu tive, eu considero uma experiência boa. Não é porque não foi pra sempre que não deu certo. Enquanto estávamos juntos, deu super certo. Então eu comecei a desbravar o mundo, comecei a sair mais, comecei a beber. E não é esse beber de, sabe, se tornar alcoólatra. Mas assim, pra quem estava querendo voltar a ser saudável, isso não era bom. E até que eu parei e me olhei e falei assim, cara, eu não tô gostando. Tô saindo com muita constância. Eu tava saindo muito, sabe? Tipo, meio de semana, final de semana. E aí, nesse processo, sabe? De sentir que, cara, eu não estou na minha melhor versão. Mas, ao mesmo tempo, aquele sentimento de eu preciso passar por essa fase. Ela talvez não volta mais. Então, eu me permiti mesmo, sabe? Conhecer gente nova. Conheci muita gente nova e comecei a me deslumbrar, sabe? Porque eu sentia que até então... a pessoa que era muito presa, agora então tava conhecendo o mundo, um outro mundo, totalmente diferente daquilo que foi implantado aqui. E comecei a conhecer gente famosa, eu sentia que eu tava fazendo novas conexões, mas que eu tava me afastando aos poucos da versão melhorada que eu queria ser. E aí foi o que aconteceu. Eu decidi dar uma reviravolta, uma mudança de rota, porque eu me olhava no espelho, eu tava me achando muito magra e não tava conseguindo firmar uma rotina mais saudável, de treinos também não, porque se alguma parceira minha de treino faltasse, eu também faltava ainda. Até que um dia eu falei assim, cara, tá na hora de eu mudar isso. Eu vou voltar a treinar com firmeza, vou ir sozinha, vou passar por cima dessa timidez. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui treinar sozinha, pronto, eu falei, gente, não era nada do que eu estava pensando, super normal, cada um por si, Deus por todos e tá tudo certo. E aí eu desbloqueei algo que era bloqueado, essa vergonha, essa timidez de treinar sozinha. E hoje eu prefiro, na verdade, se tiver uma companhia, eu acho legal, mas assim, diariamente eu prefiro ir sozinha pra não ser dependente mais de ninguém pra treinar, porque eu acho que isso é muito ruim, quando você começar a depender de alguém pra treinar. E aí eu desbloqueei isso e comecei a treinar. Comecei a voltar a me alimentar bem, porém nesse meio tempo, né, eu voltei a comer carne, eu deixei o veganismo, abri mão de algumas crenças. Na verdade, o veganismo eu já tinha aberto mão há alguns anos atrás, só que o vegetarianismo ainda fazia parte de mim, meio que 90%. Então, eu comia carne muito raramente, mas eu tava ali me alimentando bem. Foi quando eu falei assim, eu quero muito chegar nos meus 60 quilos. Eu continuei esse processo e pra focar na minha versão mais melhorada de mim mesma, eu tive que abrir mão de algumas coisas, amizades, ambientes, fazer totalmente uma mudança de rota, sabe? Foi aí que eu me vi sozinha e na minha maior solitude e apaixonada pela minha
até então versão atualizada. E aí eu comecei a me apaixonar demais por aquela rotina de solitude, de me ver sozinha e estar feliz na minha própria companhia, porque até então eu não conseguia ficar sozinha, porque eu morava com a minha família desde o início da minha vida, depois já me casei, e então assim, a gente era muito parceiro, era onde eu ia, ele ia. E aí assim, eu não me via sozinha até então. Só que eu comecei a gostar muito disso, sabe? Enfim, águas vêm, águas vão, como dizem. Eu conheci meu atual namorado, que, assim, é uma pessoa que acrescentou muito na minha vida referente à academia, porque eu lembro que eu comentava isso com ele. Eu sempre começo e paro, e nunca dou uma continuidade na qual eu consiga voltar a ver aquele primeiro resultado. E até hoje eu tenho muito apego ao meu primeiro resultado da academia. Daquela pessoa que era extremamente magra e, de repente, depois de alguns meses, começou a ver as pernas definindo e ficando grande, barriga lisinha. E aí eu lembro que eu comentei isso com ele, falei assim, eu não consigo mais focar e voltar a ficar firme. Eu quero muito continuar a ficar firme na academia. E aí ele falou, eu vou te ajudar nesse processo. E ele tem me ajudado até hoje, é uma pessoa que me incentiva muito nessa área do fitness. Era questão de 3 meses pra eu desistir da academia, aí depois me arrepender e voltar. Então, já tem um bom tempo que eu não desisto e tô indo sozinha, vou sozinha. Eu amo essa liberdade de poder ir treinar sem depender de alguém. Eu vou, às vezes, treinar com meu namorado também, porque ele gosta de treinar também. Eu não apenas cheguei nos meus 62 quilos, mas como também nos meus... Eu já cheguei a pesar 65. Só que agora, atualmente, eu tô com 62. E claro, gente, são outros tempos, tá? Eu era adolescente quando eu iniciei a vida na academia. O meu metabolismo já não é mais aquele mesmo, obviamente. Eu, hoje em dia, acumulo mais gordura do que quando eu era adolescente. Mas eu tô numa fase, assim, que eu tô amando. Eu tô amando muito o meu corpo. Não só o corpo do tronco pra baixo, mas o meu rosto. Eu sinto que eu tô numa versão, assim, que eu consigo me olhar no espelho e falar, cara, eu tô muito linda. Hoje eu consigo me ver e me enxergar numa versão mais melhorada de mim e que eu não quero parar por aqui. Eu pretendo, né, continuar melhorando não só o exterior, mas o interior também, evoluir emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Enfim, resumidamente, eu quero dizer que hoje eu me sinto outra mulher, muito mais madura. Eu tive que passar por muitos processos para amadurecer, porque é engraçado, ali em meio aos 20 e poucos anos, a gente acha que a gente já está na fase madura. Porém, chega uma outra fase que a gente se olha assim e fala, eu atingi um nível de maturidade que é impossível retroceder para aquela versão anterior. E eu costumo dizer que para você, muitas das vezes, chegar na sua versão melhorada de você mesma, vai ser necessário você abrir mão de alguns comportamentos, de alguns hábitos, de alguns ambientes, de pessoas. Então, eu tive que passar por tudo isso para chegar na minha versão de hoje, que não é ainda a versão que eu quero atingir. Eu estou no caminho, mas o importante é que tudo são processos e eu estou curtindo o processo dessa jornada de versão melhorada. E eu quero pedir para vocês me acompanhar nesse projeto. E para vocês me acompanhar, ativa o sininho de notificações, curte o vídeo, comenta, que aí o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai continuar recomendando aí os próximos vídeos do projeto que eu vou estar lançando aqui no canal, tá bom? E é isso, fiquem com o nosso papai lindo do céu, um super beijo. Tchau, tchau, e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!